Fala, meus magrelos e minhas magrelas, como é que vocês estão? Eu sou magrelo bombado e seguinte, tem rolado uma coisa muito estranha, esquisita, um assunto totalmente aleatório da internet e simplesmente eu não entendo por que as pessoas elas perdem tanto tempo nesse tipo de coisa, né? Pô, a gente vive num país que não é fácil viver, tá ligado? Preços aumentando, o país está à beira de uma terceira guerra mundial, está repreendido, espero que não aconteça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, espero que não aconteça. Mas pô, hoje o mundo tá um caos. Hoje o mundo tá um caos. Se a gente tiver no fim dos tempos, eu que não duvido. Mas tipo assim, se tem um assunto que repercutiu muito na internet, e eu acho isso até curioso, é 100 homens contra o macaco. Afinal, quem venceria uma luta? 100 homens ou um gorila? Mano, pode parecer uma pergunta aleatória que qualquer um faria, tipo aqueles debates que a gente tem na internet, normalmente com personagens de anime, tá ligado? Tipo, quem venceria? Goku ou Saitama? Quem venceria? O, o Gojo ou o Sukuna? Esses debates assim que a gente tem, mas tipo, isso virou uma coisa que repercutiu muito a internet e praticamente o mundo todo parece que está girando em torno disso, em torno dessa loucura, porque é uma coisa que já saiu do controle e muitas pessoas ficam debatendo essa parada, tá ligado? Mas bom, eu vou eu vou resolver esse problema de uma vez e eu vou dar aqui nesse vídeo a resposta definitiva de quem venceria: 100 homens ou um macaco, 100 homens ou um gorila. E rapaziada, vamos lá. Primeiro, depende muito do tipo de homem que vai enfrentar o gorila. Porque vamos supor, se a gente pegar 100 homens que têm o mesmo porte do MC Oruan, por exemplo, uns 100 Oruan, o gorila mataria todos com muita facilidade. E com certeza o gorila até brincaria. Até brincaria, tá ligado? Se é que vocês me entendem. Mas tipo assim, o que acontece aqui, rapaziada, é o seguinte: não é qualquer tipo de homem que teria força para bater de frente com um gorila, tá ligado? Porque tipo assim, primeiro, homem teria que ser muito forte. Teria que ser um monte de homem forte, tá ligado? Um monte de homem forte. Homens que têm a testosterona no alto. Homens que têm uma força absurda. Homens que são treinados, tipo, sei lá, homens que são profissionais em artes marciais, tá ligado? Homens que são profissionais em artes marciais. Eu pego aqui um Bruce Lee, por exemplo. Vocês acham que um Bruce Lee venceria um gorila? Sem o Bruce Lee venceria um gorila? Sem Jack Chan? Sem Mike Tyson? Sem Popó? Aquele cara que venceu o Whindersson na luta, tá ligado? Sem lutadores profissionais venceriam o gorila? Sim ou não? Bom, tem gente que diz que 100 homens fortes venceriam um gorila, ou até menos. Mas é claro que nessa brincadeira, pelo menos uns 10 ou uns 20 acabariam morrendo, ou até mais. Rapaziada, a gente tem que entender que um gorila não é um animal fraco não. Mano, se um bicho desse te pega, ele arranca teu braço como se estivesse quebrando um palito, tá ligado? Ele arranca a tua cabeça como se fosse um palito, mano. Gorila não é brincadeira não. Mas é claro, a gente está falando de 100 homens também. Então, você acha que
100 homens ainda venceriam um gorila? Não, não. E eu vou explicar o porquê. Bom, como eu disse, um gorila é muito forte e venceria um homem com muita facilidade. Mas por que eu digo que um homem não venceria? 100 homens não venceriam um gorila? Porque primeiro, vamos lá. Eu vou usar de exemplo aqui um lutador de boxe. Para você vencer um lutador de boxe, você teria que ter lutado com alguém que já lutou boxe. Se eu luto contra um profissional do boxe, é claro que eu vou perder, sem ter enfrentado um profissional do boxe antes. Só que se eu lutei com um profissional do boxe antes e obviamente eu perdi, eu teria que treinar muito para saber lutar boxe. Eu teria que ter perdido várias vezes lutando com o mesmo cara para aprender a lutar boxe. Entendeu? Aí só depois de muito tempo de prática eu teria chance de vencer, ou pelo menos bater de frente com um cara que luta boxe, com um profissional do boxe. Exemplo, Mike Tyson, tá ligado? Tá ligado? Só que um gorila é diferente, pô. Um gorila é diferente, porque o gorila não é um cara que sabe lutar. Um gorila não é um Mike Tyson, não é um Popó, não é um Van Damme. É um fodendo gorila. Me desculpem pelo palavrão, rapaziada, mas eu precisava me soltar aqui. Porque, pô, pensa comigo. Mano, a gente tá falando de um gorila. Um ser humano não tem capacidade pra matar um ser humano que um gorila tem. Porque, pô, pra arrancar o braço de uma pessoa, eu precisaria de uma motosserra, eu precisaria de uma espada muito afiada, de algum objeto cortante assim. Um gorila, ele arranca teu braço puxando, como se tivesse quebrando um palito de dente, como eu já disse. E o gorila, ele é um animal imprevisível. O gorila, ele é um animal imprevisível. Tu poderia ter chance de lutar com o gorila se tu tivesse enfrentado um antes. Só que é aí que vem a parte interessante do bagulho. Tu nunca ia sair vivo se tu enfrentasse um gorila, mano. Porque, como eu disse, se tu enfrentasse um bicho desse, tu ia morrer na hora. Mas, magrelo, a gente não tá falando de uma luta individual. A gente tá falando de 100 homens contra um gorila independente, mano. Mesmo que os 100 homens vencessem, ainda ia morrer gente. O gorila ia matar pelo menos 10, 20, 30. Mesmo que fossem 100 homens, a gente tem que entender que esse bicho é muito forte. E não é brincadeira, mano. E não é brincadeira, mano. Tu pode, mesmo que os homens lutassem artes marciais, soubessem lutar artes marciais, a gente tem que entender que lutadores como Jack Chan, Bruce Lee, Mike Tyson, esses caras foram treinados para lutar contra homens. Esses caras foram treinados para lutar contra humanos. Tudo aquilo que a gente viu, que a gente conhece desses homens, que a gente tem conhecimento, é humano contra humano. É homem contra homem, tá ligado? Bruce Lee é homem contra homem. Jack Chan é homem contra homem. Mike Tyson é homem contra homem, pô. É homem contra homem, tá ligado? Esses caras, eles não foram treinados pra lutar contra um gorila, pô. É isso que a galera tem que entender, tá ligado? Esses caras não foram treinados pra matar um gorila, mano. Porque, tipo assim, uma coisa é tu ser treinado pra matar um gorila, tá ligado? Se fosse 100 homens treinados pra matar um gorila, seria até compreensível. Mas é aí que tá, mano.
Isso seria impossível, porque é aquilo que eu disse. Se tu enfrenta o gorila uma vez, tu morre, cara. Se tu ficar vivo, aí é milagre de Deus. Aí foi Deus te dando o livramento. Que susto que eu tomei aqui. Aí foi Deus te dando o livramento, tá ligado? Não tem esse negócio de foi sorte. Ai, eu sou o cara, eu sou resistente, eu sou foda. Não, mano. Deus te livrou de uma morte, tá ligado? E 100 homens é uma quantidade muito grande, é verdade. A única chance que 100 homens teriam, na verdade essa estratégia aqui pode funcionar até com menos de 100. Se liga só. Se os caras eles querem realmente vencer o gorila na porrada, o que eles têm que fazer? Eles têm que usar o peso do gorila contra ele mesmo. Porque o gorila, ele tem muito músculo, mano. O gorila é uma montanha de músculo e ele é muito pesado. Além de ser grande, ele é muito pesado. Aí o que acontece? Quando o gorila se movimenta, esse bicho, por ser só músculo, ele cansa muito rápido, tá ligado, mano? O gorila, ele cansa muito rápido. Ele cansa. Então no momento que o gorila se cansar, aí seria a oportunidade perfeita para os caras saírem na mão, para os caras deitarem o gorila na porrada, tá ligado? Seria o momento perfeito, mano. Seria o momento perfeito. E eu não tô falando de deitar com uma escopeta, uma espingarda, tá ligado? Deitar o gorila com uma faca. Não, mano. Aqui a gente tá falando de deitar o gorila na mão, sem usar nada, tá ligado? Sem usar nada. É mão, é chute, é cabeçada, é só o cara usando a força natural dele. É só o cara usando a força natural dele. Não tem essa de usar arma, tá ligado? Então seria esperar o gorila ficar cansado pra aí sim derrubar o gorila, mano. Aí sim derrubar o gorila, tá ligado? Mas se for uma luta justa, uma luta sem usar estratégia nenhuma, é os caras partindo pra cima do gorila, pronto e acabou. Acabou, mano. O gorila vence. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr, tá ligado? Não tem pra onde correr. O gorila é um gorila, pô. O gorila é um gorila, mano. É como eu disse, Jackie Chan, Bruce Lee, lutadores, eles foram treinados pra derrubar homens. Esses caras não foram treinados pra derrubar um gorila. Não foram treinados pra derrubar um gorila. Tá ligado, mano? É isso que vocês precisam entender e botar na cabeça, pô. Esses caras que sabem lutar artes marciais, jiu-jitsu, pode ser qualquer outra coisa, eles não foram treinados pra matar, derrotar um gorila. Toda arte marcial foi feita com a ideia de bater de frente com um humano, homem contra homem, ou mulher também, né? Mas não contra um gorila, mano. É isso. É isso. O humano não tem poder pra bater de frente com um gorila, mano. Tá ligado? Então, é isso, mano. O gorila vence, portanto, e acabou. Nem precisa fazer estudo, nem precisa ter 2 neurônios pra saber que um gorila vence, mano. Que um gorila vence, tá ligado? Só dá pra vencer o gorila se usar a estratégia que eu falei, a estratégia que eu disse. Ou se usar arma, tá ligado, mano? Se usar arma. Mas sem homem não vence um gorila, mano. Não vence, tá ligado? Não vence. E mesmo que vencesse, ainda ia morrer muita gente, mano. Ainda ia morrer muita gente. Essa é a verdade. Então, sem homem não vence o gorila. E mesmo que vencesse, valeria a pena. Tá ligado? Valeria a pena, mano. Porque, pô, tu é um dos 100 homens. Tua vida acaba ali, cara. Tua vida acaba ali. Então, meu veredito final é: o gorila vence. Se for uma luta mano a mano, os caras partindo pra cima sem estratégia, o gorila vence.
o gorila vence. Mas se tiver uma estratégia ali, os homens têm chance de vencer. Eu digo que tem chance, mas não é garantia. Então, meu veredito final é: o gorila vence. E eu vou repetir só para me xingarem. Mesmo que tenha artes marciais, elas foram feitas para derrotar humanos e não gorila. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que esse vídeo tenha sido bem informativo para vocês. E que esse negócio de 100 homens versus um gorila acabe de uma vez por todas. E eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e um abraço do gorila.